Gente boa, sejam bem-vindos. Recentemente, está ainda muito fresco na memória de todos, Pogačar sagrou-se campeão do mundo de estrada de fundo, obviamente, não é? Depois de um ano de sonho para o jovem esloveno, e ele ainda junta aqui as cores de campeão do mundo, que no final do Tour, atenção, ele já tinha avisado Van der Poel que ia atrás da camisola. E portanto, ele recentemente teve também num podcast incrível, eu recomendo que ouçam o podcast do médico Peter Attia, acho que é assim qualquer coisa, é bom rapaz, mas nesse podcast Pogačar põe-nos a todos no devido lugar e faz jus àquela expressão de quem nasceu para lagartixa nunca chegará a jacaré. Ele faz aquilo que é um verdadeiro hino à simplicidade, à desburocratização do treino, porque afinal de contas, quem é bom e não precisa de andar aqui com merdas. E portanto, sem mais, vamos para mais uma intro, vocês vão me acompanhar, eu vou falar um bocadinho sobre esse podcast e sobre aquilo que eu retirei como o essencial que nós devemos aprender. Mas o essencial está dito, que é, quem nasceu para lagartixa nunca chegará a jacaré, ou como disse também a minha avó, quem nasceu para 5 nunca chegará a 10. É o que é, gente boa. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre o podcast e enquanto eu vou fazer aqui mais um treininho e aproveitar e almoçar pelo caminho, ok? Até para a parte do almoço é recomendação da teoria do próprio Pogačar. Acompanhem para perceberem o que é que eu estou a dizer, se é que ainda não viram o dito podcast. Vamos lá embora. Eu vou-vos contar uma coisa, eu ia sair agora para treinar e não, vou sair agora para treinar, mas comecei a sentir este ventinho já de outono e decidi voltar para trás, como vês, para vestir o casaco, porque apesar de estar um sol lindo, eu vou parar para almoçar pelo caminho e eu sou aquele gajo que prefere, francamente, ter um bocadinho de calor do que estar a tremer com frio. Frio não. Eu e frio não funciona. Eu acho, ou tenho a certeza que neste momento seremos milhares ou até mesmo milhões totalmente rendidos a 10 Pogačar. Pá, não há hipótese, não há argumentos. E quem tentar dizer o contrário é só um hater, ponto final. O que ele está a fazer pelo ciclismo, efetivamente, só é comparável, por exemplo, a Merckx. Se bem que eu não gosto muito das comparações, porque falámos de tempos completamente diferentes e, como dizia o meu professor de História da Arte, nós podemos comparar arte só contextualizando a mesma. Hoje vive-se um ciclismo completamente diferente. E é sobre essa diferença também que eu queria falar, que eu acho incrível e que se reflete muito no tal podcast que Pogačar deu, e tem a ver com ciência. Nós estamos a viver um tempo em que a ciência é uma coisa incrível. Nunca se produziu tanta ciência, nunca se interpretou tão mal a ciência e nunca a ciência foi tão dogmática. Há pessoas que agarram em estudos sem compreender o que é que realmente produção de ciência é, o que é aquilo que está produzido pela ciência, e agarram em estudos e fazem deles verdadeiros dogmas. Um dogma, quero dizer, uma verdade absoluta, uma bíblia, uma verdade para o resto da minha vida. Quando a ciência é dúvida, a verdadeira ciência, o verdadeiro espírito científico é estar constantemente na dúvida. E em relação a toda essa produtividade de ciência, a entrevista de Pogačar, o podcast, epá, deixa questões absolutamente incríveis. Quase que arruma por completo com os treinadores e diz, não, pá, quem é bom não precisa de treinador. E não é bem assim, não é? Mas se vocês ouvirem aquilo com bons ouvidos e perceberem como é que ele é tão, de certa forma, independente, eu também percebo que um atleta com o nível dele, ele acaba por ter essa necessidade de independência, acaba por ter essa capacidade de independência, mas nós vamos a ver um ciclismo completamente diferente daquilo que era, por exemplo, há 11 anos atrás, quando Rui Costa foi campeão do mundo, quando estávamos ali na era Froome, e aqueles que assistiram ao ciclismo Froome, era um ciclismo entediante, e já tenho discutido isso aqui, era um ciclismo de
Watch, fica ali. Tínhamos o comboio da Sky sempre a levar aquilo à regra, aquilo ao milímetro. E depois na entrevista, Pogačar diz, por exemplo, quando lhe pergunta, quando Peter lhe pergunta sobre a alimentação dele, ele diz que come tudo durante todo o ano e dessa forma evita aquilo que eles chamam os cravings. Os cravings é aquela necessidade, aquela fome de comer qualquer coisa em específico. Então ele come tudo durante todo o ano, para não ter esses cravings, esses desejos de comer isto ou comer aquilo e poder fazer as neiras, e desta forma ele consegue manter um peso estável mais ou menos o ano inteiro, ao contrário daquilo que, por exemplo, que acontece em Portugal, não é? Na pré-época nós víamos, até há pouco tempo, ciclistas que pareciam umas verdadeiras vacas, eram até muito parecidos comigo, não é? E depois chegavam à época, estavam secos como farturas, carambas. Era magia. Fui sarcástico agora, atenção. Isto é para ser específico, fui sarcástico, pronto. Ele consegue fazer, segundo ele próprio diz, uma alimentação muito regular o ano inteiro, para estar em forma o ano inteiro, ter um nível de forma muito semelhante. É claro que depois aponta coisas mais específicas para esta ou para aquela, mas depois também em relação ao treino, o que ele faz acaba por ser incrível. Salientar aqui um detalhe que quando lhe pergunta quando é que ele fez o último VO2 máximo dele, ele diz que nem se lembra, foi há tanto tempo que ele nem se lembra. Isto contra aquela teoria, às vezes, que as pessoas acham que é preciso fazer um VO2 máximo de 6 em 6 meses, ou pelo menos todos os anos. Não é, gente. Não é. Há coisas que são de uma elegância, são tão simples, que são de uma elegância surpreendente. E no fundo é aquilo que eu tento defender, usando até muitas vezes a teoria de Einstein, que é: se Einstein, isto não fui eu, isto aqui é de John Wooden, se Einstein conseguiu reduzir a fusão nuclear a uma simples e pequeníssima equação, quão difíceis são os teus treinos? Porquê é que não consegues simplificá-los? Que é como quem diz, se a fusão nuclear consegue ser uma simples equação, um treino não pode ser uma coisa extremamente complexa, não, tu é que és incompetente, ponto final. E no que diz respeito ao treino, a forma como ele também define os treinos dele, a simplicidade, e depois claro que há coisas que ali são chocantes, e chocantes. Quando eu digo chocantes, é chocantes para o ciclista comum, o ciclista como eu, que tem um FTP em boa condição física de 240 watts e ainda assim peso 80 kg, não é? E se eu me esforçasse aqui um bocadinho, consegui ir para os 76, 75, abaixo dos 75 começo a perder aqui força, mas essas coisas são absurdamente surpreendentes. Quando ele diz, por exemplo, que o VAM dele é de, se não estou em erro, 600 a 700 metros, acho que é 700 metros, foi o número que eu fixei, em 20 minutos. O VAM, para quem não sabe, é Vertical Ascent, ou seja, o acumulado que tu consegues fazer. Imagina, ele faz 700 metros em 20 minutos. E quando ele fala da zona 2, ai meu Deus, a zona 2 dele, em termos de frequência cardíaca, ele diz que quando está cansado, a zona 2 dele é 145 a 150, quando ele está fresco é 150 a 155, é mais ou menos entre estes valores, mas ouçam um podcast porque realmente vale a pena. Mas mais incrível ainda é os watts que ele debita na zona 2 dele. Ora bem, isto aqui é que é 320 a 340 watts em zona 2. Estamos a falar de Tadej Pogačar, ok? Portanto, é um deus do momento do ciclismo. Isto remete-me sempre à velha frase: quem nasceu para lagartixa nunca chegará a jacaré. Podes pegar nos estudos todos, podes aplicar a melhor ciência do mundo. É genética, gente. É genética. Uns têm-na para isto, outros simplesmente não têm. Mas o bom que o ciclismo tem há uma coisa que nós podemos partilhar, a mesma coisa com o Pogačar, que é, nós dificilmente, digo eu e tu desse lado, não é? Dificilmente algum dia serás campeão do mundo em alguma disciplina do ciclismo, a não ser que seja em master. Aí podes se calhar esforçar-te e até naquilo que tem sido a experiência aqui em Portugal, até se calhar, mas nós podemos sofrer como eles, não é? Porque qualquer um de nós, quem nunca terminou uma volta de domingo com uns amigos ou uma proveca da vila com vontade de se atirar para o chão, e aí o nível de sofrimento é o mesmo. E é isto tem de bom a bicicleta. Podemos não atingir aqueles valores absolutamente incríveis que a genética lhes deu, não é? Mas nem experimentar o sofrimento, meus amigos, isso aí, o céu é o limite, não é? Vamos continuar. E eu até sou capaz de adivinhar o que vai na cabeça de muita gente neste momento, que é, porque ele no próprio podcast também diz que começou a praticar ciclismo muito cedo, portanto isso foi efeitos do treino. Não, minha gente, não. O treino
pode apurar o melhor que a genética vos deu, mas não consegue alterá-la, não para melhor, consegue alterá-la para pior. O que acontece é que, por exemplo, eu lembro daqui há uns anos atrás, eu dava-me com um casal que os filhos tinham, supostamente, isto dito por eles, tinham problemas de crescimento, então eles pegaram no mais novo e puseram-no a jogar basquete. Na ideia deles, e isto foi-me dito, disseram, não, nós pusemos-lo a jogar basquete que é para ele crescer. E se calhar a ideia passa que, não, se os putos jogarem basquete vão ter 2 metros de altura. Não é assim que funciona. Não, tanto que hoje o miúdo é adulto, já não é miúdo, não é? E vocês vão ver que o basquete não o fez crescer mais, ok? Ele tem a mesma altura, quer tivesse jogado basquete, quer não tivesse jogado basquete. Não é por aí. Da mesma forma que o facto de tu praticar ciclismo pode melhorar valores, pode-te dar aquilo que é o que nós chamamos do máximo potencial genético. Tu nasceste com um código genético, o desporto e uma alimentação bem feita e tudo que te puder ser dado, como por exemplo cuidados de saúde, pode-te fazer dar-te o máximo que a tua genética te trouxe, mas não altera esse código genético. Se tu nasceste para ter 1,70 m, se é isso que está escrito no teu código genético, um dia que nós o possamos ler, não é por tu jogares basquete que tu vais ter 1,75 m, a não ser que te partam a tíbia e façam aqueles processos de crescimento, não é? Mas aí chama-se medicina, que é o tipo de intervenção. Da mesma forma que a medicina aqui também pode intervir, por exemplo, através da eritropoetina, com glóbulos vermelhos, com mais, isto estamos a falar de doping agora, não é? É dessa forma que pode intervir, mas de uma forma natural. Se tu já nasces com aquela predisposição para ter X% de cortisol, X% de testosterona, X% de produção endógena da eritropoetina, porque ela é produzida dentro de ti, porque senão tu não desenvolvias glóbulos vermelhos, é isso que vai acontecer, ok? E portanto, não foi por ele ter começado a treinar com 10, 12 anos, como ele próprio diz, que até fala da questão de comecei a treinar com frequência cardíaca, por isso é que, mas a questão da frequência cardíaca e da potência, falamos mais à frente, ok? Falamos, porque só essa aí também traz fatos muito interessantes, muito simples e também eles de uma forma de elegância que só está acessível esta nata, a este tipo de atleta. Mas Pedro, e eu digo, diz, como é que eu descubro esse tal máximo potencial genético? E eu respondo, treinando, estimulando aquilo que a natureza te deu. É só. E é aqui que entra o tal trabalho tão específico que agora se fala de zona 2. O que é zona 2? Oh meus amigos, estimulação mitocondrial. Parece um palavrão, mas é algo tão simples, mas tão simples. Quanto mais mitocôndrias tiveres, mais ATP tu produzes. E o que é o ATP? É o combustível, meus amigos. É o combustível que tu precisas. E por falar em combustível, a parte da alimentação também foi uma das coisas muito incríveis, que foi o facto de que ele há 5 anos atrás não ligava puto àquilo que ele comia, não tinha estudado, e agora está ali afinadinho para, nos dias mais difíceis, fazer os tais 120 gramas de hidratos de carbono. Ora, que isto é fundamental. Se não metes combustível, não há potência, ok? E uma coisa também curiosa é que aqui há uns tempos atrás, o Ivon Zugasti falava precisamente com um nutricionista e ele dizia-lhe precisamente que a parte da nutrição deu um salto gigantesco no desporto de há 5 anos para cá. Até há 5 anos havia ciclistas que iam treinar de estômago vazio, que era para habituar o corpo a não ter comida, não é? Faz-me lembrar aquela do moleiro que tinha o burro, só que o burro comia muito, estava-lhe a tirar lucro. Então o que é que ele fez? Ele começou a habituar o burro a comer pouco, e a certo dia o burro morreu, e diz o moleiro, ora porra, agora que o bicho está habituado a não comer, é que ele me morreu, não é? É um bocadinho isto, é um bocadinho isto. So what? 내 방식대로 살아. So what? 누가 뭐라 하든 간에. So what? 숨길 필요 없어. 난 내 갈 길을 가는 거야. So what? 하고 싶은 대로 해. So what? 미쳐 돌아가는 세상. So what? 눈치 보지 말고 난 내 갈 길을 가는 거야. So what? So what? Doing whatever I like. So what? So what? I'ma do me. You can worry about you like. 내
destino de hoje e o objetivo do treino. Vir aqui aos cachorrinhos. É mais bonito uns preguinhos da furada, mas eu venho aos cachorrinhos. Eu não sou grande amante de bife. Depois de entrar nesta rua, segunda à direita. Hoje vou-me ficar só pela vontade. Bati mesmo com o nariz na porta. Está fechado. Deve ser dia de descanso do pessoal. Esta quase me fez lembrar uma, quando eu fui em 2020, à volta ao Algarve. Andava lá com o pessoal do Porto Canal, com o repórter de imagem e o repórter Sérgio Velhote, se não estou em erro. E à vinda para cima que eu vim com eles, viemos com eles, eu disse: epá, eu conheço um sítio ali em Leiria, a esta hora, em Leiria, não, em Fátima, que somos gajos para comer lá uma sande de leitão. E eles: ei, isso aqui era sande de leitão. Chegámos lá, estava aberto e diz: o leitão acabou de acabar, olha. Bem ao que houver, acabámos a comer sandes de presunto com queijo. Foi para o que deu. Quem não tem cão, caça com o que tem. É o que eu vou fazer agora. E sobre a questão então de Pogacar preferir treinar preferencialmente por frequência cardíaca, essa é uma daquelas simplicidades de atleta que conhece o corpo, sabe como é que se sente, sabe como é que há de reagir. E uma vez mais, uma coisa que por acaso eu achei interessante, eu próprio até teria uma opinião contrária, é ele dizer que os potenciómetros hoje em dia são menos fiáveis, sendo que ele não é muito velho. Eu estes menos fiáveis levarei para quê? Para há 5 anos atrás. Fico aqui, ou é a experiência do treinador dele, do fisiologista dele, de outros colegas dele. Eu percebo a questão da temperatura influenciar os potenciómetros, é verdade, mas não só os potenciómetros, a questão da percepção de esforço e tudo mais, é toda a verdade. Continuo a defender que, e eu acho que é isto que ele quer dizer, pá, a melhor coisa que um atleta pode fazer é seguir-se pelo corpo, pelas sensações que tem, como ele faz. O melhor medidor que ele pode ter é a frequência cardíaca, que mede a frequência interna, mas ainda assim, o potenciómetro como ferramenta de análise de treino, como também ele diz, é incrível para os treinadores. Mas na corrida tem que ser aquilo que vocês têm visto, que esta nova geração de Pogacar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel e Roglic e tantos outros que nós temos visto, nos têm dado e nos têm presenteado, que é não ficar ali afunilado na potência, é o corpo dá o que vai por sensações, enquanto as pernas derem, rasga isso tudo, porque afinal de contas, se não for assim, estás a jogar para perder. E aqui, o ciclismo apaixonante que nós estamos a ver é que eles são fenomenais e eles jogam para ganhar. O segundo lugar é o primeiro dos últimos e nenhum deles quer isso. Gente boa, vou terminar. Grande abraço. Gastem 40 minutinhos do vosso tempo a ver o podcast. Vale a pena, vale muito a pena. Uma conversa curta, honesta, cheia de sumo para quem souber espremer. A ciência não é má para o treino, a ciência é absolutamente incrível. O que é mau é a má interpretação dos dados que a ciência nos traz. Grande abraço, eu por hoje fui!